Gente, eu vou ensinar a fazer esse bordado do gatinho, tá? O sapatinho, ó, que eu já fiz, vocês podem encontrar lá no canal da Yarinha, que essa base eu aprendi a fazer lá no canal dela. Eu acho que se vocês colocarem no YouTube Crochê Yarinha Nascimento, vocês vão achar lá. Ela tem um monte de sapatinho lindo, então eu vou deixar na descrição aí o canal dela. Mas eu vou ensinar a fazer esse daqui, tá bom? Ó, o bordadinho do rostinho e as orelhinhas, certo? Primeiro eu vou ensinar a fazer os pontos baixíssimos, que é o detalhe do sapatinho, tá? Então eu fiz um ponto aqui na agulha, ó, uma corrente. Aí eu vou vir aqui, coloco minha agulha aqui, puxo aqui, ó, pra fora. E aí eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a volta, ó. Tá? E aí não tem segredo, que no final das contas, aqui também, gente, vocês chegam, sobe os pontos baixíssimos aqui, ó. Aqui também. Eu vou mostrar aqui, ó, quando chega aqui, que na verdade é onde tem as correntinhas, né? Correntinha pra subir aqui e fazer os pontos altos. Nessas correntinhas eu faço um baixíssimo em cada correntinha. E aqui eu já coloco a agulha normal embaixo do ponto e vou fazendo o detalhe do baixíssimo. Tá? Quando chegar aqui, então, eu explico pra vocês melhor. Então, aí eu cheguei aqui, e aí aqui eu vou fazer, aqui ó, na correntinha, o ponto baixíssimo. Aí depois eu coloco, tá vendo? Já fiz. Aí depois eu coloco aqui, ó, na argolinha normal. Vou fazendo normalmente até o final. Tá bom? Então eu vou terminar. Depois eu volto já pra gente fazer as orelhinhas do gato. Pra fazer o arremate do ponto baixíssimo, eu fiz um último aqui. Ó, deixa eu tirar. Eu fiz o último aqui, ó, tá? Aí pra fechar, eu coloco a agulha aqui. E depois, aqui no meio, ó, entre uma argola e a outra. E saio aqui atrás, ó. Aí aqui, deixa eu ver o foco, ó, forma um ponto baixíssimo, tá vendo? Aí aqui atrás agora é só arrematar. Pra orelha, ó, vou pegar o fio branco e vou fazer... A agulha 1,5 e o fio é de Tex 295, tá? Então, o que a gente vai fazer? Opa, a gente vai fazer no anel mágico, tá? Então, você vai fazer aqui uma corrente e aí você vai fazer um ponto baixo. 2 pontos baixos, uma correntinha de novo. 2, uma correntinha e de novo 2, uma correntinha. Aí a gente vai fechar o anel aqui e vai fechar o ponto
aqui no primeiro ponto baixo, ó. Tá vendo? Aqui. Fechou. Certo? Aí você puxa bem. Ponto baixo aqui. Corta o fio. Tira da agulha. Se você olhar bem, ó, ele já tá com um formatinho mais... Deixa eu ver aqui, tá refletindo muito, né? A luz, ó. Já tá com um formatinho mais triangular, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Aqui. Tá? Daí, o que que eu faço? Eu dou um nozinho aqui. Só pra deixar bem seguro. Pronto. Aí aqui eu corto. Essa é a parte interna da orelha. Agora eu pego o fio da outra cor, que é a mesma cor que eu fiz o detalhe aqui do sapatinho. E vou colocar a agulha no meu primeiro ponto. E aí, a gente vai fazer pontos baixos só na alcinha que fica virada pra cá, ó, pra dentro. E esse fio aqui eu já vou passando no meio dos pontos pra já ir arrematando, ó. E aí o segredo tá, que aqui tem uma correntinha, né? Era 2 pontos baixos e uma corrente. Você vai fazer isso, um ponto baixo na corrente também. Depois que você fizer o ponto baixo na corrente, você vai fazer uma corrente aqui em cima. Aí você vai pro próximo ponto. Ó. Segundo. Opa. O segundo ponto. O terceiro ponto, que seria na corrente. E aí depois uma corrente. Mesma coisa. E aqui, ó, eu já finalizaria. Então, eu coloco a agulha aqui no meio desse ponto e puxo um ponto baixíssimo, tá? Ó, ele vai ficar meio sem forma, mas daí é questão também da gente arrumar, tá? Arruma tudo aqui. Essa pontinha que ficou, você corta. E aí, a gente vai fazer 2 dessa orelhinha. Deixa um fio longo pra costura. E aí, eu vou fazer essas 2. Tá? E depois eu volto, ó. Tá vendo que fica meio esquisitinha? Aí é só você ir dando uma ajeitadinha na orelha aqui também, ó. Pronto. Pronto, já tem 2 orelhinhas prontas. Agora a gente vai começar a bordar o rostinho. Eu gosto sempre de começar pelo nariz, porque o nariz é o que me dá o centro da onde tudo vai ficar. Então, vamos começar pelo nariz. Eu pego um pedaço de linha, uns 30 centímetros é o suficiente, que é um bordadinho bem pequeno. Pego uma agulha de tapeceiro e ponho. Oxi. Tá difícil. Aí,
Pronto. Coloquei minha linha aqui. Aí agora eu ajeito o sapatinho. E visualizo onde é o centro, tá? Você vai olhar aí, você pode fazer assim, ó. Você vê que é mais ou menos aqui. E aí eu vou fazer o nariz entre essa primeira carreira e essa segunda carreira, tá? Então, eu vou de dentro pra fora. Aqui. Dou uma conferida de novo. Porque, não sei, gente, sempre parece, ó, tá vendo? Parece que tá um pouco fora, que devia ser um mais pra dentro. Então, eu vou colocar um mais pra dentro. Então, eu vou de novo. Passo aqui, ó. Pronto. Assim, me parece que tá mais no meio, tá? E aí, o que eu faço? Eu deixo esse lá dentro, que a gente vai usar pra arrematar depois. E aí, eu vou escolher um ângulo pro meu nariz, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele até mais ou menos a metade dessa segunda carreira. Então, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, no meio da carreira e vou voltar lá na ponta. Aí eu já gosto de ver pro outro lado, ó. Que a gente já vê onde que tá o nariz, ó, tá vendo? E aí, agora é só a gente preencher esse V que a gente fez aqui, ó. Aqui no último eu já volto ele pra ponta. Porque aí eu já vou fazer essa finalizaçãozinha aqui do nariz. E aí daqui eu volto aqui na frente. E aqui eu vou fazer aquela boquinha assim. Então, eu vou enfiar aqui, ó, no meio do ponto. E puxa lá pra trás. Tá pronto o nariz do nosso gato. Aí, ó, eu tiro a agulha, inverto o sapatinho. E aqui dentro eu vou fazer um nozinho. Gente, depois, aqui eu passo um pinguinho de cola só pra dar uma segurada, tá? No desenho. Por isso, não pode ser aquela cola de tecido que é lavável, tá? Eu uso aquele de artesanato que não sai, que seca em 5 minutos. E aqui, ó, você tem que tomar cuidado com os nozinhos, porque senão ele fica pontudo aqui, tá? Você tem que deixar ele bem
como que eu vou dizer? Firme. E o que eu faço também, depois quando eu passo a cola, eu dou uma empurradinha desse nó entre os pontos, porque daí ele entra aqui e aí ele não fica cutucando o dedinho do neném. Ele fica mais certinho lá atrás, tá? Então, pronto. Aí, gente, depois disso, a gente vai fazer os olhos. E o bigodinho do gato, tá? Pra fazer isso, eu pego uma linha preta comum, de costura mesmo. E aí, eu pego de uma forma que eu possa dobrar ela em 3. Então, a gente vai fazer um S com essa linha, tá? Pra gente ter ela em 3. Que aí ela fica mais grossinha. Se eu tô acertando o tamanho, aí eu venho aqui, pego minha agulha de costura bem fininha. Que eu não sei onde é que está. Aqui, ó. E coloco minha linha aqui na agulha. Passei a minha linha aqui. Eu dou um nó aqui no ponto. Um nozinho aqui. E aí, ó, aquele esquema, tá? Eu olho, e isso daqui ficou meio tortinho, depois eu dou uma arrumadinha, ó. Acho que ele tinha que estar um pouquinho mais pra cá, mas depois eu arrumo. Ó. Aqui o olho. Eu gosto de colocar a agulha aqui, mais pro fundo, assim, só pra prender. E aí, eu vou fazer o olho por aqui, ó. Um ponto alto, digamos, de distância do nariz, tá? Aí eu puxo, ó, tá vendo que ele some aqui, um ponto? E aí eu vou fingir que eu vou fazer essa argolinha do olho. Aqui, ó. Faço a argolinha do olho, vejo se o tamanho tá bom pra mim. E aí eu coloco aqui de novo. E eu saio mais ou menos na altura em que eu vou querer que ele fique. Dou uma puxadinha. Aqui. Eu coloco atrás desses fios aqui, ó. Que aqui tá por baixo, eu vou passar por cima dos fios e vou sair aqui, ó. Que é onde a gente vai fazer os cílios. Ó, dei uma puxadinha, você dá aquela ajeitadinha. Os cílios, daí eu pego aqui, ó, na diagonal, mais ou menos. Eu na diagonal, mais ou menos. Volto. E coloco de novo, só que um pouco mais pra cima. Tá pronto o primeiro olho. Aí aqui, gente, eu gosto de passar a linha meio que pelo meio do olhinho pra não ficar aquela fiarada passando ali atrás. Então eu pego, vou passando meio que escondido por trás e saio onde eu preciso sair. Aqui.
Aí aqui, ó, não fica aquele fiozão, assim, sabe? Todo solto, ele vai se prendendo um pouco aqui dentro, ó, tá vendo? Que aqui ele fica mais preso. Ó. Aqui ele vai ficando assim. Aí eu passo, saio aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Faço a argolinha aqui, mais ou menos onde eu acho que tá bom. Pego, saio na altura que eu preciso. Ó. Tá vendo aqui? Aí você vai olhando, eu acho que esse pode ser um pra dentro. Então, eu solto. E aí, gente, várias vezes eu tenho que fazer isso, tá? Se é a primeira vez que o seu não der certo, não se abalem por isso. Vou passar o meu fio aqui na agulha e eu volto pra continuar. Aí aqui, gente, ó, passei ali na agulha de novo e fiz a mesma coisa, tá? Saí, fiz o redondinho do olho, saí aqui, foca. Eu vou sair aqui de novo pra fazer os cílios. Essa linha não tá querendo ficar na agulha. Pronto. Então, pronto. Ó. Aí, gente, agora vamos para o bigodinho. O bigodinho eu pego mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver no outro. Acho que pode ser um pra dentro aqui, ó. E aí eu gosto de fazer esse aqui de baixo primeiro. Eu faço mais ou menos na altura da onde acabou o olho. Passo. Depois eu pego, faço do meio, que eu faço bem nesse ponto. Já saio aqui, ó. Eu não gosto de sair no buraco, porque senão ele vai ficar aqui embaixo, tá? Eu pego no meio do ponto. Aqui, ó. Ó. E aí o outro eu passo aqui. E vou direto pro outro lado. Pronto, temos bigodinhos de gatinha. Eu vou dando uma ajeitadinhas aqui, ó. Que às vezes eu acho que tá muito junto e tal. Aí você vai ajeitando o bigode do gato. E aqui tá pequeno, então eu vou colocar ele pra dentro. E vou colocar um novo fio. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês o posicionamento das orelhinhas. Pronto, ó, o bigodinho. Aqui, gente, depois, às vezes me incomoda que ele vai ficando meio triângulo. Então, depois eu venho com alfinete, uma cola, e vou passando a cola aqui
pra ele ficar bem redondinho o olhinho, tá? Mas vamos às orelhas. Eu pego a orelhinha, coloco o fio na agulha. E aí, a orelha é o seguinte, a orelha do gato, eu sempre coloco um pouco mais pra fora. Aqui, assim, não tão aqui no meio. Assim, né? Ó, gente, o sapatinho é mole, é difícil de mostrar. Coloco mais pra fora e não tão aqui, tipo, no meio, assim. Porque assim fica meio coelho. Então, eu coloco ele mais pra fora. Tá? Se posicionou a orelha do gato. Daí, agora, é só costurar. Isso daqui depois eu passo um pouco de cola também pra ajudar a arrematar e ficar bem firme. Ó, e depois você levanta, ela vai ficar assim, ó. E aí, gente, a pontinha é a mesma coisa, você tem que dar aquela ajeitadinha aqui que ela fica triangularzinha, tá? Pronto, tá vendo? Aí eu vou colocar a outra orelha aqui, depois eu venho mostrar pra vocês o resultado final. Aqui, gente, ficou assim, ó, já passei um pouquinho de cola. Eu usei essas colas universais, essas da Circo. Mas pode ser qualquer outra marca, tá? E aí o bigodinho, o olhinho já ficou mais redondinho. E agora a gente vai fazer o rabo. Pro rabo, a gente vai fazer esse ponto aqui, ó. Você vai deixar uns 20 centímetros de linha. E vai... Ó, agora a gente vai pegar... Você vai fazer uma cobrinha assim. Vai segurar. Vai pegar aqui com a agulha. Colocar aqui dentro. Passar aqui atrás, ó. Pegar a linha lá de fora, puxar e puxar aqui, tá? Daí você vai passar por baixo dessa linha, ó, vai fazer isso. Depois, puxa de novo. Você vai fazer isso 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois você puxa e corta o fio aqui. Tá? Cortou o fio, dá aquela ajustadinha. Eu dou um nozinho aqui. Aí eu pego a minha agulha de tapeceiro.
E coloco aqui, ó, bem no meio do rabinho, tá? Pra gente colocar o rabinho bem aqui no meio. Mais um. Dei aqui. De novo. E aí, gente, é só arrematar, fazer um nozinho aqui. Aqui eu desfaço o arco, faço o nó. E pra esse nó não ficar aparecendo, eu passo ele entre os pontos aqui, ó. Você pode fazer isso com agulha de crochê, o que eu não gosto muito, tá? Ou você pode fazer isso com uma agulha de tapeceiro. Como essa agulha é grande, eu coloco aqui, até perto do buraquinho, passo e aí eu puxo aqui, ó. Aí o que sobrar, eu corto, tá? Sem muito mistério. Ó. Volta ele aqui. Corta. Aqui é a mesma coisa. Passa aqui. Passa aqui. E pronto. Se você não achar que tá seguro, você também pode colocar um pinguinho de cola aqui. Aqui, ó. Mata. Aqui, às vezes, o que eu gosto de fazer também é passar a linha por aqui, ó. Sabe? Nesses pontinhos. E aí ela fica bem escondidinha. Eu vou fazer isso depois, porque senão tá ficando muito longo o vídeo. Aqui depois eu coloco um botãozinho fofo. Mas ficou assim, ó, gente. Um gatinho. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau!